casamento não acabou, mas você deixou de existir dentro dele. Já começa com pelo na boca, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu não vou falar sobre o fim do casamento. Eu vou falar sobre algo muito mais silencioso que possivelmente você está passando aí, porque os temas escolhidos aqui para a live, eles vêm a partir de uma dor, de uma mensagem, do que eu vejo no consultório. E o que você deve estar passando aí silenciosamente? O fim de uma mulher dentro do próprio casamento. Olha lá, o Diego Gomes já tá rindo. É assim, ó, tô aqui, ó, tropeçando, chegando tropeçando. Então, deixa eu me concentrar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui tudo de novo. Sejam bem-vindos. Joyce, você aqui... Ah, meu celular não tá fazendo mais... Eu preciso habilitar de novo os emojis aqui do meu celular. Não tá fazendo mais coraçãozinho. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Comecei me atropelando aqui na live, né? Então, vamos começar? Já que eu comecei na interação, me conta... É a primeira vez de alguém aqui? A Joyce eu sei que não é a primeira vez. É velha de casa. Você tá bem, Joyce? Depois me manda mensagem ali no direct para saber como é que você tá. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca aqui nos comentários, porque a live é um momento da gente compartilhar, da gente trocar. Então eu quero saber aqui de vocês, não quero ficar falando sozinho. Me conta, primeira vez aqui na live? De onde que você é? Olha lá, o DK Gomes, primeira vez. Seja bem-vindo. Soninha, eu já sei que é velha de casa. As velhas de casa eu conheço, gente. Ó, vamos lá? Então, ó, como eu disse, hoje eu não vou falar sobre o fim de um casamento. Eu vou falar sobre algo muito mais silencioso. O fim de uma mulher dentro do próprio casamento. Eu vou falar de você, mulher, que está aí se apagando, desaparecendo dentro dessa sua relação. Me responda honestamente. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão pensando em você sem se sentir culpada, sem sentir culpa? Vou repetir. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão e... Tá difícil hoje, gente. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô engasgado, tô desaquecido. Ó, Cico, as lives ficam gravadas agora lá no YouTube, tá? Todas as lives que eu faço ficam salvas lá no YouTube. Então, depois da live, até o final de semana eu subo lá, tá? Mas fica aí comigo, gente, porque a graça é a gente trocar e a gente interagir. Então, vamos lá, vou repetir a pergunta. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão pensando em você sem se sentir culpada? Se quiser responder aqui nos comentários, eu vou adorar. Mas se não quiser se expor, não precisa, tá? Se você aí parou para refletir, demorou para responder, talvez o seu casamento ainda exista, mas você já tenha deixado de existir dentro dessa relação. O casamento continua, a rotina continua, os filhos continuam, as contas continuam, as viagens, as fotos, mas você desapareceu. Você foi desaparecendo aí nesse relacionamento. Você foi se apagando. Você já não sabe mais o que você gosta, você já não sabe mais o que você quer. Você vive, ou melhor, você sobrevive e quase nunca se escolhe. E é exatamente sobre esse lugar que você está que a gente vai falar hoje. Eu lembro de uma paciente que na primeira sessão ela falou para mim assim: Wesley, eu não sei quem eu sou. Percebe a dor, a complexidade, o lugar que essa mulher está? A ponto dela não saber quem ela é, dentro e fora da relação. Porque quando você vai se apagando por conta do relacionamento, esse apagamento vai para os seus outros papéis. Então, hoje, a gente vai falar de algo que eu acredito que uma das maiores tragédias em um relacionamento não é quando esse relacionamento termina. É quando esse relacionamento continua e o preço que você paga é a sua própria existência. O preço que você paga é estar nesse casamento e não existir. Olha lá, a Soninha está passando por isso.
Oi, Bruna! Esse é o preço que você paga. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Então, desde a nossa última live, eu construí um novo formato aqui da gente trabalhar. Porque eu não quero só que você fique me ouvindo, eu quero que você, além dos insights que eu vou provocar, eu vou trazer no final da nossa live um exercício para você fazer, para você armazenar aí direitinho tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Então, se você ainda não pegou, se você não estava comigo na live passada, você não está sabendo disso ainda. Pega papel e caneta, porque você vai precisar. No final dessa live e no final de todas as lives, eu vou passar um exercício de autoconhecimento de acordo com o tema que a gente está trabalhando hoje. Hoje nós estamos falando já sobre o casamento não acabou, mas você deixou de existir dentro dele. O exercício vai ser, obviamente, sobre isso. Por quê? Porque eu não quero que você termine uma live minha apenas sabendo mais. Eu quero que você saia daqui diferente de como você entrou. Então, quero você comigo até o final, porque o exercício vai ser lá no final, tá? Aproveita, já aperta o aviãozinho de papel aqui, ó, e manda para as suas amigas. Você vai apertar o aviãozinho, vai abrir uma lista, já manda para todo mundo, que eu tenho certeza que isso vai ajudá-las de alguma forma. Enquanto isso, eu vou falando oi para o pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindas. A nossa live acontece toda sexta-feira e o nosso horário é qual? 12h12. Toda sexta-feira às 12h12 eu estou aqui. Alguém já me respondeu aí, mas tem mais gente chegando agora, eu quero saber. Coloca aí nos comentários quem está aqui pela primeira vez e da onde que você é. Assim eu vou te conhecendo um pouquinho mais, assim como você vai me conhecendo. Como eu sei que tem gente aqui pela primeira vez, porque já respondeu aí nos comentários, vou me apresentar. Meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo há 23 anos, terapeuta de casal e especialista em relacionamentos. E o meu papel aqui no Instagram, a maioria das minhas pacientes vem através do Instagram, e por isso a minha demanda no consultório é muito sobre resgatar o brilho das minhas pacientes, das mulheres que se apagaram no amor. Então, para você que está nesse lugar, essa live é para você, o meu perfil é para você, você que foi se apagando aí na relação, tá? Eu faço atendimento online, presencial, para quem é daqui de São José do Rio Preto e interior e região, e faço atendimentos online para o mundo inteiro. Compartilhei com vocês ontem que eu atendo brasileiros e brasileiras do mundo todo. Porém, essa semana eu comecei a atender meu primeiro casal internacional, porque são nativos, são de Portugal, portanto são portugueses. Muito legal isso que aconteceu. Eleonai, seja bem-vindo, senhor. Primeira vez aqui, né? Sei que você já me segue, mas na live é a primeira vez. Cachoeirinha, ateliê da Rony. Rony, Cachoeirinha, Pernambuco, seja bem-vinda. Olha, até a Lourdes está aqui hoje, gente. Pois bem, vamos começar. Primeiro de tudo, como você já deve ter percebido, você não desaparece de uma vez na sua relação. Você vai desaparecendo, você desaparece aos poucos. Ninguém acorda numa segunda-feira, ou numa sexta-feira, ou seja que dia que for, pensando, hoje eu vou deixar de existir. Não, não é isso que acontece. O que acontece é que você vai desaparecendo nas pequenas renúncias que você faz no seu dia a dia, em nome do seu relacionamento. Você deixa de pedir, depois você deixa de falar, depois você deixa de reclamar, depois você deixa de discordar, e aí você deixa de sonhar, deixa de ocupar o seu espaço, até que um dia você olha no espelho e não reconhece a mulher que você se tornou dentro dessa relação e fora dela. E o mais assustador de tudo é que normalmente isso acontece em nome desse amor romântico que é propagado aí pela nossa sociedade. Eu venho aí ao longo dos meus anos, da minha carreira, tentando desconstruir vários mitos sociais sobre o amor e sobre o relacionamento. E um dos mitos é que o amor suporta tudo. De que se o amor for verdadeiro, vai dar certo mesmo com muito sofrimento, mesmo e até pela minha renúncia. E não é assim. Muita gente, muitas mulheres vão se apagando em nome dessa cultura, em nome desses mitos do amor romântico, acreditando que estão preservando o casamento, quando na verdade
elas estão perdendo a si mesmas. Esse processo eu chamo do quê? De apagamento emocional. E ele não acontece porque você é fraca. Esse processo de se apagar no seu casamento, no seu relacionamento, acontece porque você aprendeu que manter um vínculo era mais seguro do que preservar a sua identidade. Você foi aprendendo lá na sua infância, ao longo da sua vida, de que você precisava se apagar, se isolar, não se mostrar para manter uma relação. Porque é isso que a nossa sociedade machista prega. Mas Wesley, eu já ouvi você falar de que é importante a gente ceder na relação, que é algo positivo. Então, qual que é a diferença entre ceder e se apagar? Como é que eu diferencio o que está acontecendo aqui na minha relação? Todo relacionamento saudável exige renúncia. Em alguns momentos você cede, em outros é o seu parceiro quem cede. O grande problema não é abrir mão de algo por amor pelo seu relacionamento. A grande questão é quando essa renúncia acontece sempre na mesma direção. Ou seja, só você cede, só você abre mão das coisas. O limite entre ceder e se apagar é facinho, você vai aprender hoje. Você cede quando você continua sendo você. Você se apaga quando, para manter essa relação, você precisa silenciar as suas necessidades, abandonar os seus valores, deixar de reconhecer a mulher que você era antes dessa relação, antes do seu parceiro, antes desse alecrim dourado. Ceder fortalece o vínculo entre você e o seu parceiro. Se apagar, enfraquece você mesma. Então tem dois conceitos importantes aqui sobre parece um paradoxo entre ceder e se apagar. Primeiro, ceder é importante, mas desde que não seja só você cedendo nessa relação. Ou seja, precisa haver reciprocidade para essa balança ficar mais ou menos equilibrada. E o que você vai ceder? Aquilo que é negociável para você. Aquilo que não vai te apagar, não vai te consumir. Então comece a pensar aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável para você. Se você estiver cedendo no que é inegociável, você está se apagando. Você está deixando partes suas irem embora. Você está se despersonalizando. Você está deixando de existir nessa relação. O processo de apagamento emocional que eu acabei de falar para vocês. Peraí, antes de falar isso, deixa eu ler aqui que vocês estão... Eu adoro quando vocês comentam. Então, deixa eu ler esses comentários, pelo amor de Deus. Essa é a vantagem de estar aqui comigo no ao vivo. Para quem está assistindo a gravação no YouTube, perde isso, gente. Não pode estar aqui, interagindo, compartilhando. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vocês falaram um monte de coisa. Peraí. Eu gosto de falar oi também. Moro no Japão, eu não vou conseguir assistir a live. Aqui já são 00:22. Nossa, Elibox, pelo amor de Deus, hein? Depois você assiste a gravação no YouTube. Estou passando por isso tudo, DK Gomes. Ei, gente, então tá no lugar certo. Tá. O que mais temos aqui? Peraí. Quando cansa de pedir de falar, ele vai se apagando, Até chegar no nível de pegar no taco de beisebol e acabar com a raça dele. Nunca mais veio atrás de mim. Não é bem assim, Cris. Você pode impor limites sem usar da violência. Aliás, é o melhor de tudo, né? Pelo amor de Deus. Tá. Então assim, você já ouviu alguma dessas frases? Você está exagerando. Você entendeu errado. Você é muito sensível. Você vê problema onde não existe. Você vive criando problema. Você acha chifre na cabeça de cavalo. Está sempre fazendo tempestade em copo d'água. Já ouviu alguma dessas frases?
A grande questão aqui não é uma frase isolada. O problema são essas frases aparecerem sempre na relação de vocês. O problema é essa comunicação, é essa forma dele te tratar se tornar um padrão. O problema maior ainda é quando essas frases passam a substituir a sua percepção. Quando você passa a acreditar neste olhar distorcido, negativo dele em relação a você. Por quê? Porque acontece algo muito perigoso. Ao invés de você perguntar como é que eu estou me sentindo, a partir desse padrão de frases, de comunicação, de te deixar para baixo, você começa a se perguntar: será que eu estou louca? Será que realmente eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? Percebe? Aqui vale muito aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Aqui nesse contexto é isso que está acontecendo. É você se apagando. É você sendo invalidada emocionalmente. É você não sendo considerada na sua dor, no seu sofrimento, na sua demanda, na sua necessidade. E pior, sendo culpabilizada por isso. Por quê? Porque ele não está só discordando de você. Ele está fazendo você desconfiar da própria realidade, da própria percepção. Isso tem um nome. É um abuso psicológico chamado de gaslighting. Depois que você ouve essa frase dezenas, centenas, milhares de vezes, você deixa de confiar na própria percepção. E uma mulher que não confia na própria percepção, ela não consegue colocar limite, ela não consegue tomar decisão, ela não consegue sair desse ciclo de apagamento. Porque ela fica cada vez mais dependente desse homem, cada vez mais dependente desse algoz. E quando você deixa de existir dentro do seu casamento, você não vai apagando, você não vai perdendo só sua autoestima. Você perde a sua espontaneidade, os desejos, inclusive por ele, a sua criatividade, a sua sexualidade, suas amizades, seus projetos, sua autoconfiança. Até que chega um ponto que, como você não leva a sério tudo isso que está acontecendo com você, o seu corpo começa a falar com você. Você começa a se sentir ansiosa, a ter crise de ansiedade, a ficar cada vez mais triste, a desenvolver ali uma depressão, uma insônia ou um excesso de sono, fadiga, falta de vontade, desânimo, irritabilidade, quando não aparece no corpo, né? Uma gastrite, uma afta, tantas outras coisas, uma dor de cabeça crônica. E aí, já não bastasse você estar passando por tudo isso, vem aquela amiga que está até tentando te ajudar, ou você entra nesses perfis maravilhosos de coaches motivacionais, né? E aí você escuta: você precisa cuidar mais de você. Sim, você precisa cuidar mais de você. Mas essa é só a pontinha desse iceberg. Por quê? Porque ninguém te pergunta há quanto tempo que você precisou deixar de ser você mesma para manter esse casamento. Precisar cuidar de você está aqui. Entender por que você não está cuidando de você é descer aí nesse iceberg. Entender por que em algum momento você entendeu que precisava se apagar para manter a relação é o que te cura, é o que te liberta. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando? Ou eu tô falando muita besteira aqui hoje? Tô achando vocês se aquietaram de repente? Então, talvez depois de tudo que você me ouviu falar aqui hoje, você está aí se perguntando:
Ah, Wesley, então eu tenho que terminar esse casamento, é isso? E eu te respondo, não necessariamente. Por quê? O meu objetivo, não só aqui nessa live de hoje, mas com os meus conteúdos, não é fazer você sair do seu casamento. Mas com certeza é te impedir, através da criação de consciência do lugar que você está, de você parar de sair de si. De você parar de se apagar dentro dessa relação. De você iniciar o processo de resgatar o seu brilho, como eu falo aqui. O que é resgatar o seu brilho? Que eu falo tanto? É você resgatar você na sua própria vida. Começar a olhar para você. Levar a sério aquilo que é importante. Para que você consiga se posicionar. Dar limites. Não só no seu parceiro, mas para todo mundo. Ah, Wesley, mas se eu der limite e me posicionar, se eu começar a voltar a brilhar, ele vai embora. Tem alguma coisa errada aí nesse raciocínio, você não sabe, não acha? Se você precisa se apagar para estar num relacionamento, a coisa tá bem complicada aí para você. E é exatamente por isso que eu digo, e é o nome do meu método, inclusive, que só o amor não basta. O amor, ele aproxima duas pessoas. Mas não é o amor que sustenta um relacionamento saudável, ou como eu chamo aqui, relacionamento extraordinário. Um relacionamento extraordinário, ele é sustentado por 3 pilares. Primeiro deles, respeito. E respeito significa o quê? Quando você fala não, isso é levado a sério. Quando você fala isso me machuca, eu não gosto quando você faz isso, ele muda, ele te escuta. O segundo pilar é o quê? A confiança. E confiança não é só acreditar que o outro não vai te trair. É saber, é sentir tranquilidade de que quando você mostrar sua vulnerabilidade, quando você mostrar quem você realmente é, falar do que você sente, das suas emoções, você não vai ser ridicularizada, você não vai ser diminuída, você não vai ser invalidada. Aquela sua dor não vai ser usada contra você. Confiança é você saber que o outro fala é coerente com o que ele faz. É isso que traz confiança numa relação. O discurso é coerente com o que ele faz. Porque muitas vezes a fala do outro, especialmente se ele for um alecrim dourado, é só para te convencer. E quem é o alecrim dourado? Esse homem que nasceu no campo sem ser semeado, que eu trago aqui. É aquele serzinho egoísta, que só olha para as necessidades dele, que só quer receber, que fica te sugando e não te dá nada em troca. Ou melhor, quando dá, te dá migalhas só para te manter ali. E que nunca é o suficiente para você estar completa nessa relação. Estar pleno, estar feliz. Esse é o alecrim dourado. E sinto muito se você se relaciona com ele. Não vou nem falar sinto muito se você é um deles, para os homens que estão aqui me assistindo, porque graças a Deus tem aumentado, porque os alecrins dourados não me assistem, eles me odeiam. Porque eu revelo o que eles fazem. Eu mostro. Eu ensino você a lidar com eles, ou a sair de uma relação assim. Mas vamos voltar aqui, me dispersei. Então eu falei para vocês que os pilares de um relacionamento extraordinário é respeito, são 3. Respeito, confiança e comunicação. Diálogo. Isso não significa você ficar falando o tempo todo. Uma boa comunicação no relacionamento extraordinário é você conseguir conversar sobre assuntos difíceis sem que um precise vencer o outro. Sem entrar numa competição, sem entrar numa guerra de argumento contra argumento. É você poder dizer o que você sente sem medo de você ser chamada de exagerada, de dramática, de louca. E o que sustenta esses 3 pilares, respeito, confiança e comunicação, é uma base chamada autorresponsabilidade. Eu falo sempre,
Eu cobro sempre isso das minhas pacientes. Por quê? Porque sem autorresponsabilidade, o respeito vira cobrança. A confiança vira vigilância, vira controle. A comunicação vira uma disputa para descobrir quem tem razão. A autorresponsabilidade é você olhar para você e se perguntar: o que depende de mim para que esse relacionamento seja melhor? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou fazendo o melhor que eu posso? E, por consequência, você vai conseguir olhar para o seu parceiro e ver se ele está assumindo a parte dele. Se responsabilizando pelo que é dele. Porque o que acontece muitas vezes é que o seu parceiro joga toda a responsabilidade em você. Especialmente do que deu errado na relação, do que está errado. E não assume a parte dele. Autorresponsabilidade é você não assumir a responsabilidade pela escolha, pela decisão do outro. A autorresponsabilidade é você não deixar na mão do seu parceiro a sua felicidade, a sua autoestima, é entender que isso depende de você. Agora eu quero que você me responda. Quem você precisou deixar de ser para que esse casamento continuasse funcionando? Quem era a mulher que você foi deixando aí pelo caminho? A que ria mais, a que sonhava mais, a que dançava, cantava mais, aquela que dizia o que pensava, aquela que se sentia bonita, se sentia bem com ela mesma, aquela que confiava na própria intuição. Porque um relacionamento extraordinário, ele não exige que você desapareça para que o outro permaneça. Um relacionamento extraordinário, ele é construído por duas pessoas que conseguem crescer juntas, sem que nenhuma delas precise deixar de existir. Então, se você está precisando deixar de existir para manter essa relação, você não está num relacionamento saudável. Você está extremamente adoecida. E quanto mais você ficar nesse tipo de relação, desta forma, pior vai ser. Então, talvez hoje você tenha entendido uma coisa. Você não sente tanta saudade da mulher que você era antes do casamento. Você sente falta dessa mulher que você era antes de você começar a se abandonar. E essa mulher está aí. Ela não morreu, garanto. Ela só está escondida aí dentro de você. E eu estou aqui para te ajudar a resgatar essa mulher, a resgatar o seu brilho. Conta comigo. Bora lá. Quem pegou papel e caneta? Quem está chegando agora, todo fim de live eu trago um exercício para que você possa concretizar tudo que a gente conversou aqui. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, vou enrolar uns 30 segundos aqui para você ir lá pegar e para você participar desse exercício, tá? Para você que está assistindo a gravação, faça aí e depois deixa ali nos comentários que você fez, que valeu a pena. Você que está assistindo a gravação aqui no YouTube, espero que você já esteja inscrito aqui no meu canal. Coloca o joinha, ó, me sentindo super youtuber. Dê o joinha aí, por quê? Porque isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, tá bom, meu coraçãozinho? Bora lá! Pegou papel e caneta? Eu precisei deixar o meu trabalho que eu mais amava, mas mesmo assim não adiantou. Ela está aqui, mas pode estar com medo. Ela está aqui, mas pode estar com medo. Sim, com certeza ela está com medo, Joyce. E o nosso papel é fortalecer essa mulher para ela aparecer novamente. E, Lu, isso é muito comum. Se você está num relacionamento disfuncional, com uma pessoa tóxica, uma pessoa que está acostumada a olhar só para ela, nunca o que você fizer vai ser o suficiente. Você vai estar sempre precisando fazer mais.
E nunca vai ser o suficiente. Por isso que você precisa se respeitar. Por isso que você precisa se olhar e ver o que é importante e inegociável para você. Porque daí ou o outro se adapta, assim como você também está se adaptando na reciprocidade da relação, ou cada um segue seu rumo. Eu sei que estou sendo simplista, que é todo um processo, mas resumindo é isso. Bora lá! Pegou papel e caneta? Quero que você pegue essa folha que você pegou aí e faça uma linha ali no meio, horizontal. Deixa eu fazer aqui com vocês, porque eu mesmo... Deixa eu ver se eu tenho um papel fácil aqui. Basicamente, vocês vão fazer 2 colunas, meu povo. Vou pegar meu... Eu uso muito esse quadrinho aqui nos meus atendimentos. Quando eu pego esse quadrinho branco, os meus pacientes falam: ih, lá vem, já encarnou o professor. Olha só, essa é a sua folha. Você vai pegar e vai fazer apenas aqui, ó, dividindo 2 colunas, tá? Numa coluna, nessa daqui, você vai escrever assim, ó, a mulher que eu era. Nessa coluna aqui, você vai colocar a mulher que eu me tornei. Então, aqui nessa primeira coluna, você vai escrever tudo que você fazia, tudo que fazia parte de você antes de você começar a se apagar. Sonhos, amizades, hobbies, a Lu falou de trabalho, jeito de rir, forma de se vestir, planos, coragem, desejos. Vai colocando. Aí depois eu quero que você olhe para essa segunda coluna. A mulher que você é hoje. A mulher que você se tornou. Quem que é essa mulher aqui hoje? O que ela ainda tem dessa mulher aqui? Ou seja, o que ela preservou dessa mulher aqui? O que ela perdeu? O que ela silenciou? Quais partes dela foram apagadas? O que ela deixou para depois e nunca mais fez? Vai colocando aqui. E aí, por último, não precisa ter pressa para fazer não, tá? Depois que você assistir a gravação, faz com mais calma. E por último, eu quero que você escreva a seguinte frase. Do outro lado, ou embaixo, onde você quiser. Para voltar a existir, eu preciso parar de... Vou repetir. Para eu voltar a existir, eu preciso parar de... Aí você completa a frase. Não precisa compartilhar aqui nos comentários. Quero que você guarde essa folha, porque essa frase pode ser o começo da sua reconstrução, do seu resgate. Ok? Quem conseguiu fazer aqui comigo? Quer que eu repita? Para quem está chegando agora... Oi, Carlinha, meu amor. Para quem está chegando agora, a nossa live acontece toda sexta-feira às 12h12. Então, Atrasildas, já marca aí na agenda da semana que vem, 12h12 estarem comigo. E a gravação fica salva lá no YouTube, tá? Então, olha só. Se essa live fez você perceber que nos seus últimos anos aí, ou já há algum tempo, o seu casamento foi acontecendo enquanto você ia desaparecendo, você já viu aqui que isso não precisa continuar assim. Como é que eu posso te ajudar? Na terapia, obviamente, né? Aqui não é lugar. Os meus conteúdos acendem luzes, trazem alguns insights, mas o processo de transformação profunda é na terapia. Seja individual, seja de casal. Porque, de repente, o seu parceiro também está percebendo que a relação não está legal. Ele também tem o desejo de resgatar a conexão entre eles. Então, é possível a terapia de casal dessa forma. Agora, se ele for, como vários que eu conheço aqui, eu recebo pacientes procurando terapia, recebo WhatsApp de mulheres procurando terapia, e é muito comum elas falarem: olha, ele não quer, estou tentando convencer. Então, esquece, cuida de você, vem para a terapia individual. Por quê? Independente de ser na terapia individual ou na de casal,
A gente trabalha não é só para salvar o seu casamento. A gente trabalha para que você volte a existir dentro da sua vida, que é muito maior do que o seu relacionamento. Um relacionamento extraordinário, um relacionamento saudável, não é aquele que você precisa se sacrificar para manter a paz. Eu odeio aquele ditado que fala, eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso não precisa acontecer. Você não precisa estar numa competição com o seu parceiro de quem está certo e quem está errado. Um relacionamento saudável é aquele em que duas pessoas conseguem crescer sem que nenhuma se apague, sem que nenhuma delas precise desaparecer. Então, se você quiser que eu te acompanhe nesse processo de resgatar o seu brilho, existem várias formas de me achar. Eu atrasei um pouquinho para entrar na live, porque agora tem a opção de você apertar aqui, em algum lugar aí na tela, apertar e ir direto pro meu WhatsApp. Então, vem comigo, eu te explico como é que é a terapia. Se não está achando o link aqui, porque isso é novo, me chama no direct aqui no Instagram. O link pro meu WhatsApp está lá na bio. Vem que eu te mostro como é que eu vou, te explico direitinho como é que eu vou te ajudar. Seja na terapia individual, seja na terapia de casal. Tá? O que não dá é você, depois de tanta informação, de consciência do lugar que você está, ficar aí nesse lugar de sofrimento. Eu posso te ajudar. Ok? Vejo vocês na próxima sexta-feira, às 12h12. Beijo e agora eu vou sextar. Pronto, desliga.